Já estamos de volta ao vivo com o seu Manhã no Ar. E olha aí a nossa realidade aumentada entrando, porque agora o assunto são as eleições 2024. A gente dá seguimento à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. E como você já pode acompanhar na imagem, aqui conosco, Alberto Neto, candidato do PL, onde nós vamos discutir o plano de governo e trazer questionamentos que são seus aí do outro lado, dos nossos queridos telespectadores. Candidato, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rose. É um prazer estar aqui na TV A Crítica, parabenizar todo o grupo pelo crescimento em todo o país, uma empresa amazonense, nos dando orgulho aí de prosperidade, de comunicação, transparência, credibilidade. Fico muito feliz em estar tendo essa oportunidade de falar sobre o plano de governo, as propostas para a nossa cidade, para a gente dar um choque de ordem e de gestão que essa cidade está merecendo. Imagina, a gente que agradece, só lembrando para você de casa que a ordem, né, das entrevistas foi decidida em sorteio e a gente tem também a participação das nossas jornalistas, Aruana Brianese, do jornal A Crítica, e também Giovana Marinho, do portal A Crítica, que já aparecem aqui na nossa tela. E também teremos o tempo de 30 minutos que já estão contando a partir de agora. Candidato, eu já queria começar com uma pergunta um tanto quanto polêmica, porque ao longo da sua pré-campanha a gente teve aquela série de farpas que foram trocadas entre o senhor e também agora vice-candidato a prefeito de Manaus, Coronel Menezes, e aí a gente tem um cenário de uma direita um tanto quanto dividida aqui em Manaus. Gostaria de saber do senhor até que ponto o senhor acha que essa divisão pode atrapalhar aí o andamento da sua candidatura concorrendo aí à Prefeitura de Manaus? Rose, eu queria falar com os nossos telespectadores, internautas que estão assistindo, que a direita não está dividida em Manaus. A direita ela tem um líder, que se chama Jair Messias Bolsonaro. E o nosso eterno presidente Bolsonaro me escolheu, capitão Alberto Neto, para ser o candidato a prefeito de Manaus. Quem não está nesse projeto, não está no projeto com o Bolsonaro. Então, se você apoia o Bolsonaro, se você tem uma ligação com o nosso presidente, é de direita, você tem que entrar no nosso projeto. Eu fiz um quadro explicando, desarticulando o jogo político dessas eleições. Esse quadro viralizou, foi até utilizado em outros estados como exemplo. Mas se a gente analisar os candidatos, você vai ficar muito claro que a nossa chapa é a chapa da direita. Eu sou o capitão Alberto Neto, do PL, do presidente Bolsonaro. A minha vice é a professora Maria do Carmo, do Novo, também é um partido de oposição ao governo Lula, a esse desgoverno, desse descondenado que está na presidência da República. E quando você vai analisar os outros candidatos, você vê o Marcelo Ramos, é o candidato que veste a camisa do PT e tenta tirar a rejeição de um outro candidato do Lula que nós temos, que é o atual prefeito da cidade. O atual prefeito da cidade, ele está coligado com Omar Aziz e com Eduardo Braga, que são os líderes do governo do Lula. Quando você olha o Roberto Cidade e o vice, Coronel Menezes, eles estão coligados com o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que apoia Maduro, que dá tapete vermelho para esses ditadores, como Nicarágua, como Cuba. O outro candidato, que é muito jovem, ele tem um viés de esquerda. Ele, por exemplo, na votação que nós queremos punir o MST, ele votou contra engrossar a pena para o MST, para os invasores de terra. Ele tem um gabinete compartilhado somente com deputados de esquerda, deputados do PT, do PSB, do PDT. Aí você analisa, olha, que se você for de esquerda, tem várias opções. Agora, se você que é de Manaus, é de direita, apoia o presidente Bolsonaro, inclusive o presidente Bolsonaro, em primeira mão aqui, vai estar sexta-feira, no dia 30, no Largo São Sebastião. Nós vamos fazer um grande comício. Então, se você é apoiador do presidente Bolsonaro, fica o convite. A partir das 18h30, no Largo São Sebastião, a presença do nosso eterno presidente Bolsonaro, e Manaus terá, pela primeira vez na história, uma chapa
de direita que vai chegar com o lema ordem e progresso para a nossa cidade. Então, se você é de direita, não tenha dúvida, não existe desunião. A chapa é Capitão Alberto Neto e Professora Maria do Carmo. Candidato, aproveitando sobre a vinda, como o senhor falou, de Jair Bolsonaro a Manaus, no momento de convenção, já com Roberto Cidade, Alfredo Menezes chegou a questionar e dizer o seguinte, que se Jair Bolsonaro quisesse lotar a Arena da Amazônia com pessoas que são conservadoras, teria que se unir à chapa dele. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Luiz, a Bíblia diz que a arrogância precede a ruína, precede a queda. Nós temos que ter muita humildade. Quem é o líder da direita é o presidente Bolsonaro. Se um candidato teve uma votação como ele teve, grandiosa, foi graças ao presidente Bolsonaro, não graças a ele. Se eu tenho uma votação, fui o segundo mais votado do pleito, grande, 90%, 80% desses votos pertencem ao presidente Bolsonaro. Porque eu estou representando o bolsonarismo, eu estou representando a direita na minha cidade. E nós temos uma liderança, nós somos um time. Eu faço parte de um projeto nacional. Nós estamos sendo atacados todos os momentos. Agora o ministro Alexandre de Moraes está sendo revelado agora na vaza chamado Vaza Toga, como ele utilizou de maneira criminosa instituições que eram para proteger a democracia, para ferir a democracia, para perseguir o presidente Bolsonaro, perseguir seus aliados, seus filhos. Então é hora de a gente mostrar que nós temos uma estratégia para vencer esses ditadores. E a estratégia é fazer o maior número de prefeitos, de vereadores, isso em todo o Brasil. E Manaus precisa fazer a sua parte. Então, se você apoia o presidente Bolsonaro, vem para o nosso time, fortalecer a direita, que isso vai ser muito importante e estratégico para 2026. Candidato, bom dia. No seu plano de governo, o senhor afirma que em 10 anos na PM aprendeu, entre outras coisas, que não se reduz a violência sem apoio às famílias, sem a presença do Estado na prestação dos serviços essenciais à dignidade humana. Eu tenho duas perguntas em relação a isso. Primeiro, que serviços são esses, que o senhor considera que são essenciais à dignidade humana? E como que essa sua constatação dialoga com uma proposta de Estado mínimo, que é muito comum na direita? Aruana, parabéns pela pergunta. Fico muito feliz para explicar um pouco sobre segurança pública. A segurança, ela é transversal. Não é apenas o policial na rua que nós vamos resolver o problema de segurança. Lógico que sem o policial, sem a ocupação do terreno, nós também não vamos conseguir fazer uma segurança de qualidade. Mas a segurança pública é transversal. Vou te dar um exemplo, como a Prefeitura de Manaus prejudica a segurança das nossas crianças. Manaus é uma cidade que tem menos de 9.000 vagas nas creches. Uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Aqui, a cidade vizinha nossa, Boa Vista, tem o dobro disso com a cidade de 500 mil habitantes. Curitiba, que tem uma população menor do que Manaus, tem um orçamento menor do que Manaus, tem 55 mil vagas. Nós temos um pouco menos de 9 mil. Então, quando a mãe precisa trabalhar e não tem onde deixar o seu filho, isso aconteceu comigo, essa é a vida real. Minha mãe teve com 18 anos, tendo que trabalhar, às vezes deixava com a tia, com a minha avó, às vezes com o vizinho. E muitas vezes a criança fica vulnerável. Eu já atendi diversas ocorrências policiais. Então as nossas crianças estão abandonadas na nossa cidade e isso interfere na segurança pública. Então quando o Estado não se faz presente na função que é do Estado, é o Estado mínimo para fazer as suas funções de Estado, não fazer outras funções que não são naturais do Estado. Uma rua que não tem infraestrutura, não tem um asfalto, a viatura da polícia não passa lá. Se a viatura não passa, aquele lugar é um lugar que é propício para tráfico de drogas, estupro, assalto. Quando o lugar é mal iluminado, a mesma situação, é um lugar que facilita a vida dos criminosos. Então, a prefeitura tem que criar uma cidade saudável com infraestrutura na educação, na saúde
se fazer presente para que esse conjunto, como eu falei, como a segurança transversal, cada um possa fazer a sua parte. E aí você vai ter uma sensação de uma cidade segura. Hoje, falando sobre segurança, Manaus é a cidade que se mais rouba e furta celular no Brasil. E muitas vezes o prefeito joga a culpa para o governo. Não, o governador é o responsável pela segurança pública. Mas a prefeitura tem o seu papel. Por exemplo, os coletivos da cidade, é de responsabilidade da prefeitura. Onde se mais rouba e furta celular, você que está me ouvindo nesse momento, está me assistindo, com certeza já teve um celular roubado. Só no passado foram 1.300 assaltos nos coletivos da nossa cidade. Nós vamos trazer a tecnologia ao nosso favor. Vai ter câmera de reconhecimento facial na entrada do ônibus. Então, o bandido entrou no ônibus, ele vai ter já a sua foto registrada. Se ele for um foragido da justiça, nós vamos integrar o sistema ao sistema de segurança pública. A segurança pública precisa ser integrada. É uma união de esforços. A própria Constituição diz que é de responsabilidade de todos, no artigo 144. Então, se um foragido entrar dentro do ônibus, o sistema de segurança pública vai ser acionado. A viatura, nós vamos colocar GPS em todos os ônibus. Você que está me ouvindo vai acompanhar o teu ônibus na palma da tua mão, pelo teu celular. E a polícia também vai acompanhar. Vai ter botão do pânico, em caso de emergência, a viatura mais próxima faz a abordagem. Aumentar a velocidade da abordagem influencia na prisão dos criminosos. Se o criminoso conseguir fugir, nós temos o registro desse criminoso. O recado que nós vamos dar para a bandidagem em Manaus, que os ônibus estão sendo monitorados 24 horas. Ou o bandido muda de vida, ou vai ter que mudar de cidade, porque ele não vai ter vez na nossa cidade. É inadmissível, por exemplo, voltando de novo à transversalidade da ocupação de espaço. O esporte. Se você olhar os campos em Manaus, estão abandonados. Para a criança, o jovem jogar bola naquele campo, ele precisa pedir autorização ao tráfico de drogas. Porque não tem projetos. Aí não precisa o Estado fazer. A gente vai fazer parcerias com escolinhas de futebol, a gente vai fazer parcerias com academias, fazer com que o nosso jovem tenha um contraturno para que possa praticar esporte e ocupa aqueles espaços da nossa cidade. E aí nós vamos fazer presente com a Guarda Municipal, com um concurso que nós já anunciamos que vamos fazer, um concurso para 1.000 guardas municipais, uma guarda municipal armada, treinada, para que possa levar segurança nas praças. O centro da cidade, minha gente, o centro da cidade está abandonado. Essa é uma realidade. O prefeito da cidade abandonou o centro da cidade. Está uma cracolândia. Nós vamos ter um posto avançado da Guarda Municipal. Parou um transatlântico agora, não desceu ninguém com medo de andar no nosso centro histórico. Isso influencia na geração de emprego e renda. Ninguém quer visitar uma cidade insegura. Manaus está entre as cidades mais perigosas do Brasil. É a 21ª no ranking das mais populosas, mais perigosas do mundo. Candidato, só voltando um pouco para essa questão, para a gente poder aprofundar um pouco no que a Aruana questionou, né? O senhor fala de diversas ações voltadas para a segurança pública, esse é um fato dentro do seu plano de governo, mas a gente precisa considerar o que isso significa dentro de um orçamento, né? Atualmente, essa é uma função atribuída ao governo do estado que tem aí 30 bilhões à sua disposição dentro de um orçamento. Como é que a prefeitura, com os 9 bilhões, vai conseguir arcar com esses custos e quanto isso, de onde vai sair esse dinheiro e quanto isso vai custar para o bolso do contribuinte? Giovana, Manaus é a 5ª cidade mais rica do Brasil. Nós temos o 5º maior orçamento. Próximo ano, o orçamento de Manaus vai para 10 bilhões e 400 milhões. Só em comunicação, o prefeito da cidade tem a previsão de gastar esse ano 200 milhões de reais. Só com tinta, ele gastou mais de 100 milhões de reais, pintando, colorindo a cidade. Colorir a cidade, pintar a cidade, fazer propaganda do prefeito, não resolve a vida das pessoas. A 5ª cidade mais rica do Brasil não tem condições de ter uma guarda municipal
para fazer a segurança nas praças, que é de responsabilidade, nos pontos históricos, nos pontos turísticos, fazer segurança em ronda escolar, levar segurança nas nossas escolas. Nossos filhos estão vivendo um momento de insegurança. Essa que é a grande realidade da nossa cidade. E a quinta cidade mais rica do Brasil não ter condições de ter uma guarda municipal pujante, ativa, levando proteção, porque ninguém vai querer investir numa cidade que não tem segurança. Logo que tem recurso para que a gente possa pagar a guarda municipal, fazer o que tem que ser feito. Gestão é prioridade. Dentro do orçamento de 10 bilhões, você tem que dar prioridade para a segurança. Qual o tamanho da prioridade? Seria, por exemplo, hoje o governo tem a terceira, acho que é o terceiro maior orçamento, é da segurança pública. Seria mais ou menos esse nível de investimento do município? Olha, hoje o município investe 1% em segurança pública. E o resultado está aí. Manaus, no ano passado, estava a terceira cidade mais violenta do Brasil. A 20ª mais violenta do mundo. Se a gente não organizar as prioridades e investir em segurança, e aí a gente vai utilizar homens, concurso para 1.000 guardas municipais. Estive conversando com o Tarcísio, fui em São Paulo, junto com a professora Maria do Carmo, e nós vimos um projeto de usar a tecnologia, né, e fazer essa parceria. O Estado está precisando desse apoio, dessa força, porque ele não tem dado conta. O Estado também tem a sua culpa disso. Agora, eu não posso, como prefeito, querer esperar que o Estado faça todo o trabalho. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que contribuir, a nossa cidade. Nós precisamos fazer uma cidade saudável para que venham novos investimentos. Eu quero revitalizar o centro, fazer um centro de startups, fazer um polo digital de verdade, construir um cassino. Isso não resolve o problema do centro. A gente vai povoar, projeto de habitação no centro. Um exemplo de como a gente pode otimizar os recursos. Nós temos em torno de 110 prédios abandonados no centro da cidade. Nós vamos começar a liderar um processo de revitalizar esses prédios e transformar em habitação. Isso é a curto prazo. Nós conseguimos já disponibilizar mais de 4.500 habitações para a população. Dentro do projeto de revitalização tem um projeto maior, que aí nós vamos em busca de recurso internacional, realmente transformar o nosso centro num centro histórico para visitantes. Por exemplo, tem um projeto que não conseguiu sair do papel do bondinho. Esse projeto está lá na FAES até. Nós queremos trazer esse projeto de volta. O turista tem que chegar na cidade e ter realmente o que fazer, visitar os nossos museus, visitar o nosso centro histórico, se sentir seguro para isso. Mas nós precisamos povoar o centro. Nós temos um recurso da Lei de Informática, na Zona Franca de Manaus, que é o recurso de tecnologia e inovação, o recurso de P&D. Ano passado o recurso foi de 2 bilhões. Nós temos todas as ferramentas para ser um centro de startups na cidade de Manaus. Não pode estar lá em Santa Catarina, tem que estar aqui na cidade de Manaus. Então nós vamos povoar o centro, nós vamos dar incentivos, por exemplo, de IPTU para essas startups, e aí o centro são os empreendedores que vão fazerem a diferença. Por isso que é essa política liberal. O Estado melhora o ambiente, faz a infraestrutura, que é de responsabilidade do Estado, e aí o ambiente favorável ele cresce de maneira saudável e o centro volta a ser o que era antes, um lugar bonito, com infraestrutura, apto a receber e seguro para receber os nossos turistas. Isso vai gerar emprego e renda para o nosso povo e a cidade vai prosperar ainda mais. Perfeito. Candidato, a gente vai, claro, continuar durante essa nossa entrevista, já passamos da metade do nosso tempo, explorando o seu plano de governo, mas eu queria falar agora de uma questão, um tanto quanto sensível, em relação à Zona Franca de Manaus, porque a gente está falando também de desenvolvimento da cidade, né? Durante a sua estada na Câmara dos Deputados, em alguns momentos o senhor precisou votar
principalmente na aprovação do texto base da reforma tributária, contrária a essa reforma que, na época, o texto previa a isenção ali da Zona Franca de Manaus. O senhor chegando na prefeitura, até que ponto essa sua ligação com o partido, porque na época foi um acerto com o partido, a posição do partido em detrimento da própria Zona Franca de Manaus, como é que o senhor vai conduzir essas duas questões? Se você olhar a capa do jornal A Crítica de hoje, a capa do Jornal da Crítica está criticando a reforma tributária porque está afetando o setor de ar-condicionados. Que nosso setor de ar-condicionados é o segundo maior do mundo. Quando eu votei contra, o nosso partido votou contra a reforma tributária, é porque nós enxergamos que a reforma tributária não estava pronta. Ela afeta o setor do comércio, por exemplo. Nosso setor aqui do comércio da Zona Franca de Manaus está sendo punido. O Brasil todo está sendo punido. Mas nós que temos incentivos, o comércio está perdendo os seus incentivos. Então nós vamos ter uma punição maior ainda do que o restante do Brasil. E o comércio é responsável por 70% dos empregos. A Zona Franca gera em torno de 115 mil empregos e o comércio gera 370 mil. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio. Então quando eu votei contra, é porque o texto não estava maduro, na nossa opinião, afetava a Zona Franca de Manaus. O que a bancada está fazendo, nós estamos tentando sobreviver nessa reforma tributária. Agora, se eu analisar o texto antigo com o texto atual, o texto antigo favorece mais o comércio e a nossa indústria do que o texto atual. Porque quando você mexe no texto, fica perigoso, porque nós enfrentamos São Paulo, que tem 70 deputados federais, nós enfrentamos Minas Gerais, que tem 50, Rio de Janeiro, que tem 37, é uma força muito grande contra 8 deputados federais e 3 senadores. Então, não é uma tarefa simples, perigoso a gente fazer essa mudança. Como o texto não estava maduro, falei, não, está na hora de votar. E agora, tanto que a bancada na regulamentação, com exceção do deputado Silas Câmara, todo mundo votou contra. Porque mostrou claro que tinha problemas no texto da reforma. Uma situação é que o senhor está citando que o texto antigo ele favorecia mais a Zona Franca de Manaus do que o texto atual. Mas, no caso, no texto antigo, o senhor também votou de forma contrária a esse texto, né? Não, eu nem era deputado no texto antigo. E a questão é a seguinte... Primeiro, o senhor está falando antes do seu mandato, no caso, né? Isso. E a questão é a seguinte, até que ponto o senhor tem essa característica de ser muito fiel ao partido e ao que diz o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL também. A questão é, até que ponto essa sua fidelidade ao partido e as diretrizes do partido, o senhor lá em Brasília, vão pesar mais o senhor estando na cadeira de prefeito de Manaus, né, os nossos interesses aqui. Certo. Não tenha dúvida, eu sou deputado federal do Amazonas e sempre votei pelo estado do Amazonas. Eu não conseguiria dormir se eu votasse contra o meu estado. Então, quando nós votamos contra a reforma tributária, porque essa reforma tributária, ao nosso ver, era ruim para o Brasil, era perigoso para a Zona Franca de Manaus e se comprovou. Os deputados votaram contra a regulamentação da reforma tributária porque prejudicava o nosso texto. Então, na verdade, eu estava correto. Então, eu jamais votaria contra o meu estado e como prefeito de Manaus, eu vou estar à frente, liderando, usando a influência de uma prefeitura como Manaus. O prefeito de Manaus abandonou a nossa cidade durante a reforma tributária. Ele não apareceu usando a sua influência no partido, tentando trazer votos em favor da Zona Franca de Manaus, ajudando a mudar o texto. Eu não vi a cara do prefeito durante essa reforma. Isso é muito ruim, porque o nome da Zona Franca é Zona Franca de Manaus. O prefeito de Manaus tem que liderar esse processo. A Zona Franca de Manaus é responsável por mais de 80% da economia do nosso estado, mas, na verdade, 80% da economia da Amazônia Ocidental. Isso é muito grave. Então, uma mudança no texto qualquer pode acontecer um desastre e a gente perder milhares de empregos. Faz diferença, né? Candidato, ainda falando em relação a esse papel do prefeito, né? O senhor tem dito bastante uma frase aí, né, que é quase um slogan, que é onde o PT estiver, serei oposição. No papel de prefeito, como é que o senhor vai fazer para conciliar essa postura e a necessidade que a gente sabe que existe de existir uma relação institucional com o governo federal petista, que tem pelo menos mais 2 anos aí pela frente? O trabalho do prefeito ele é institucional.
Uma coisa é campanha, outra coisa é o trabalho diário. Nós vamos ter uma prefeitura voltado a uma gestão de qualidade. Uma gestão de qualidade tem que ter projetos. Nós vamos, por meio de projetos, tentar recursos no governo federal, fazer parcerias com o governo do estado, atrás de recurso internacional nos bancos de desenvolvimento que nós tivemos no passado e hoje não se vê mais. Manaus é o coração da floresta amazônica. A gente tem que estar dando um exemplo de sustentabilidade. E Manaus está precisando urgente. Não tem arborização na cidade de Manaus. Nós temos uma arborização ao entorno, graças à nossa natureza, a floresta amazônica, mas dentro da cidade não tem arborização. A cidade fica insalubre em alguns momentos do dia, em algumas épocas do ano. E a arborização, o incentivo de telhado verde com IPTU, nós vamos ter uma cidade muito mais verde, muito mais arborizada. A gente tem um lixão a céu aberto. Nós vamos trazer tecnologia para transformar o lixo em energia, fazer parceria com o distrito industrial, dar exemplo de sustentabilidade. Isso vai fazer com que a gente tenha moral para trás de recurso internacional e fazer grandes projetos de recuperação dos igarapés da nossa cidade, mostrar que a cidade está pronta, está limpa para receber turistas do mundo todo. O mundo todo fala da Amazônia e Manaus tem que ser a porta de entrada. Candidato. Só para a gente continuar aqui nessas perguntas voltadas à governabilidade, o senhor e o governador Wilson Lima tiveram, querendo ou não, teve essa aproximação, mas logo em seguida o governador Wilson Lima está apoiando aí a candidatura do Cidade, que inclusive ele tentou articular para tentar derrubar a sua candidatura, para que talvez o senhor viesse aí de vice nessa chapa, né? O que acabou não acontecendo. E o Wilson Lima tem se apresentado como uma figura bolsonarista e de direita, tentando aí cooptar essa votação, quem sabe, para um projeto em 2026. E a gente sabe que o seu projeto de chegar à prefeitura também faz parte desse governo Bolsonaro. O senhor acha que o governador Wilson Lima teria o seu apoio em 2026? Acho que todo mundo quer o apoio do Bolsonaro, mas na hora que o Bolsonaro pede o apoio, você vê várias pessoas virando as costas. Inclusive o coronel virando as costas, o governador virando as costas. E a gente precisa da população, o apoio do povo, para que a gente possa vencer a eleição. Então, se você é bolsonarista, se você é de direita, eu preciso do seu apoio. Que você vote na urna, vota 22, que é como se você estivesse votando no presidente Bolsonaro. Nós fazemos parte de um time, de um projeto nacional. Então, quem está virando as costas nesse momento para a nossa campanha, está virando as costas também para o presidente Bolsonaro. Inclusive, presidente Bolsonaro, mais uma vez, você que entrou agora, vai estar em Manaus, agora no dia 30, no Largo São Sebastião, para que a gente possa fazer um grande comício e mostrar o projeto que nós temos para Manaus, e o presidente Bolsonaro vai falar o projeto que nós temos para o Brasil. O momento agora é de ataque à democracia. A direita precisa se unir para se defender e resistir a esse momento difícil que nós estamos passando. Candidato, você falou agora há pouco sobre as questões do lixão. Um dos seus projetos é realmente, da proposta, é desativar o lixão que hoje é utilizado para o descarte de resíduos. Uma outra possibilidade foi embargado pela Justiça. Qual é a solução que o senhor tem para esse projeto? Isso. Se você for estudar a questão de gerenciamento de resíduo sólido, o saneamento da nossa cidade, antes de começar a falar sobre isso, é muito pífio. Nós temos 2 minutos apenas, né? A gente tem apenas 26% de tratamento de esgoto. É muito grave essa situação. Mas, como o tempo é curto, o gerenciamento de resíduo sólido, o lixo da nossa cidade, como é tratado de maneira mal gerenciada. Nós temos um lixão a céu aberto. E esse lixão tem contaminado os nossos rios, os nossos igarapés. Quem mais contamina os rios da nossa cidade hoje é a prefeitura da cidade de Manaus. Eu estudando o assunto, eu vi 2 exemplos. Um em Singapura, que toda a energia da cidade é retirada através do lixo. Você coloca ali dentro de uma máquina e aí dentro dessa máquina você consegue separar de maneira muito rápida o que é reciclável e o que não é. Então você já começa a tratar melhor a agregação de valor no lixo reciclável. A gente precisa ter uma política, usar esses 200 milhões de comunicação com educação ambiental, a gente trabalhar a coleta seletiva de maneira séria, responsável, como as cidades grandes estão fazendo.
Mas o que não pode ser reciclado está virando energia. Você tem dois processos, ou a pirólise, ou transformando em gás natural. O gás natural ele vai para uma termoelétrica e gera crédito de energia, você manda para o sistema, gera crédito de energia. A gente pode colocar uma energia mais barata para as pessoas mais vulneráveis, para os empreendedores, para que a gente possa gerar mais emprego na nossa cidade. Nós vamos transformar o lixo em energia, fazer plantas na Zona Sul, para que o lixo da Zona Sul circule para a indústria de lixo da Zona Sul. A indústria da Zona Norte, para que o lixo, a coleta circule apenas na Zona Norte e leve para a indústria do lixo. E a gente transforma o lixo em riqueza, em energia e facilita o trabalho do lixo reciclável. A gente está se aproximando do fim, então, da entrevista. O senhor tem agora o restante do tempo para fazer as suas considerações finais. Primeiro, agradecer à TV A Crítica por estar tendo essa oportunidade de debater alguns pontos do nosso plano de governo. Dizer que eu conheço a minha cidade de ponta a ponta. Eu conheci a cidade de Manaus de maneira diferente. Conheci a cidade de Manaus de dentro de uma viatura, conhecendo as dificuldades, as mazelas do nosso povo, mas também a força da nossa gente. Se alguém compra um ar-condicionado lá em São Paulo, fomos nós que fizemos. Eu sei do nosso potencial. Nós não podemos deixar a quinta cidade mais rica ser uma cidade tão pobre, com tanta pouca qualidade de vida. Muito então, obrigada. Se você quer mudar, vota 22. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.